Há um tempo atrás, nós falamos a respeito desse salmo. Eu não lembro quando, mas nós falamos dele. O Salmo 73. Lembro que eu falei alguma coisa dele, mas hoje eu quero novamente falar dele, mas dentro de uma outra perspectiva. Salmos de Asaf. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. Não vou ler ele de novo, mas eu peço, se você puder manter a sua Bíblia aberta, para que a gente possa assim fazer uma meditação. Acho que eu vou ter que ler ele todo para falar a respeito de Asaf, né? Quem de fato era Asaf, porque ele escreve esse texto aqui. E, irmãos, essa semana eu fui muito agraciado assim com a presença de Deus através da vida de algumas pessoas. Que assim, não houve nenhuma combinação assim, mas recebi algumas visitas, né, de algumas pessoas, e essas visitas nos trouxe uma edificação muito grande, né? Acho que foi na quinta-feira, né? O Rafael foi em casa e era para ser rápido, né? Ele só foi entregar lá o kit da ceia, e aí no fim nós convidamos para entrar. Ele não estava com pressa, não entrou, e estava chuviscando, e nós ficamos ali fora, acho que mais de uma hora, bem mais, né? Quase 2 horas conversando ali fora, no chuvisco. Imagina eu com essa careca aqui tomando chuvisco na cabeça, né? Mas foi muito edificante, porque nós falamos de Deus ali na rua. Deus nos visitou ali poderosamente na rua, que local, as pessoas passando e nós dois ali conversando, e a gente só falava de Deus, essa grandeza desse Deus, como Deus é maravilhoso. Foi muito edificante. Aí quando foi ontem também, eu recebi a visita do Luciano, né? Chegou em casa, era quase meia-noite. Como o Luciano, os irmãos estão vendo a ausência dele, mas o Luciano tem folga apenas na segunda-feira. Hoje ele conseguiu dar uma escapadinha lá e veio. E como eu fiquei feliz de ver o irmão Luciano bem, espiritualmente. Até comentei hoje com o pastor Alex, né? Como eu fiquei feliz de perceber Deus assim na sua vida. Como fiquei feliz. E a nossa conversa ontem também foi assim, de uma edificação muito grande, de uma visita assim de Deus muito grande, de uma forma maravilhosa, né? E a gente fica desfrutando dessa comunhão que vai muito além dessas 4 paredes. Então, quando você puder, irmãos, vai na casa de alguém, vai visitar alguém, conversar com o irmão, ver se ele está bem, até mesmo na minha casa, né? Porque não é só que o pastor que não vai estar precisando de uma palavra, de uma visita, não é verdade? É sempre bom receber visita. E foi muito bom mesmo. Porque às vezes, irmão, amados, às vezes, dependendo da posição eclesiástica que você possui, às vezes as pessoas te olham com uma outra ótica, né? E parece que você não sofre, porque você prega, porque você canta, porque você ocupa
Você tem uma ocupação de destaque. Talvez o seu sofrimento ele é menos que os outros. Ou talvez você não sofre por isso, né? Mas na verdade, às vezes é o contrário, né? E falando a respeito dessa pessoa, vamos ler aqui esse texto. Coloca para nós, Felipe. Já está aqui, agora tem aquela combinação aí, pastor Alex, apaga, depois o senhor acende, certo? Vamos lá. Diz assim, eu vou ler para ficar mais rápido, porque é o 73, versículo 1 em diante. Vamos lá. Certamente Deus é para Israel, para os puros de coração. Deus é bom. Asaf dizendo: quanto a mim, os meus pés quase, o quê? Tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam, isso é a concepção de Asaf, ó. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, né? Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o quê? Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no, e então compreendi o, amém, vou ter por enquanto até aqui. Veja o que Asaf escreve. Isso aqui é muito profundo, viu, irmãos? Alguém que servia a Deus, que temia a Deus, ia escrever algo assim. Quem era de fato esse Asaf? Nós vamos entender um pouco da história, e que talvez eu não consiga nem terminar hoje. Se não der, não tem problema, a gente termina no próximo domingo. Mas vamos correr para isso. Quem que era Asaf? Quem que era Asaf? Asaf, já de imediato a gente entende que Asaf era um líder do louvor em Jerusalém, debaixo da orientação do rei Davi, da época. Quando Davi se tornou rei, Asaf foi levado a líder, a maestro do culto cerimonial em Jerusalém. E o culto na época em Jerusalém, em que Asaf era o maestro, diz a Bíblia que era um culto
dinâmico, festivo e movimentado. Por exemplo, sempre quando tem que alguém ministra, gosta de fazer um movimento mais, né? Gosta de fazer um culto diferente. Tem aquele que é mais comedido, né? Sim, pastor André, aquele mais tranquilo. Tem aquele que é mais agitadão, né? Aquele que gosta de fazer uns movimentos, aquele que gosta de levar o povo à adoração. Tem umas pessoas que gostam de passar o que ele está sentindo e que a igreja sinta também isso. Tem pessoas que é mais quieta, né? E Asaf, ele tinha essa característica, ele tinha essa dinâmica, ele era festivo, ele tinha essa característica de trazer o povo para uma adoração muito mais assim, alegre. No tanto que Israel começou a usar alaúdes, símbolos, que era instrumento de percussão, a partir do momento que Asaf, ele se tornou maestro, líder do louvor em Jerusalém. Agora, meus irmãos, observe que vamos entender a origem de Asaf, para entender essa maneira em que ele escreve este salmo, o Salmo 73. Quando a arca de Deus foi roubada, no tempo em que ainda era sacerdote Eli, no tempo em que Israel ainda era governado por governo teocrático e Eli ainda era sacerdote, e a Bíblia vai dizer que nos dias do sacerdote Eli, a vida espiritual de Israel estava em decadência. Ele estava vivendo um dos piores momentos espirituais. Vocês sabem da história, que quando a arca for tomada, os filhos do sacerdote Eli, por nome de Ofni e Finéias, eles se prostituíam. Quando as famílias iam para o templo em adoração, e eles prostituíam com as mulheres que chegavam para a adoração, eles prostituíam no porão do templo. E quando veio a guerra de Israel contra os filisteus, quando a arca é tomada, e quando uma das noras do sacerdote estava gestante, e quando deu à luz ao menino, depois que a arca for tomada, foi colocado o nome de Icabode, foi-se a glória de Deus, naquela história. A arca de Deus, ela é levada para Filístia, isso está lá no 1 Samuel capítulo 5, e depois levada para eu não sei pronunciar, eu lembro pronunciar esse nome, é Kiriat Jearim, sei, algo assim. Então a Bíblia vai dizer que Samuel tinha nascido, cresce, assume uma posição de juiz. A Bíblia vai dizer que durante 20 anos Samuel, ele pregou arrependimento ao povo. E quando novamente Israel volta a peleja contra os filisteus, e nesta ocasião Israel vence. Então aí Israel agora, por todo esse tempo governado por juízes tal, agora Israel pede um rei. Então Deus dá o rei que Israel pede, sim ou não? Quem era o rei? Saul. Cadê o Rude? Rude que é bom nessa história hoje. Então Saul, ele assume o trono. Mas e aí? Saul teve a preocupação de buscar a arca da aliança novamente? Não. Saul não teve a preocupação de trazer a arca de volta. E a Bíblia já tinha dito lá em 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 que nesta época as visões
eram raras, e as visões não eram frequentes, e a palavra de Deus era muito rara. Ou seja, então havia uma ausência da palavra de Deus, não havia um relacionamento de Deus, não havia uma comunhão de Deus para com o povo, do povo para com Deus. E no tempo em que Saul ele assume o trono de Israel, ele não vê a necessidade de trazer a arca, que a arca ela representava a presença de Deus para o povo, diante do povo. A arca ela era a representação física da presença, ou era o maior símbolo da presença de Deus visível para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 2, que o povo ele suspirava. Essa expressão suspirar no Antigo Testamento significa o povo desejava ardentemente a presença de Deus. E é nesse tempo que nasce Asaf, num período de decadência espiritual de Israel. E essa decadência ela estava vindo desde a época do sacerdote Eli, como eu disse a princípio. No tempo em que, quando a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que as visões eram não frequentes e a palavra de Deus era muito rara. A palavra do Senhor era muito rara. O sacerdote estava cego, seus filhos desviados, e profanava o santuário de Deus em Siló. Então a decadência que vinham desde a época de Eli, ela se acentuou ainda mais no tempo de Saul, no tempo em que Saul governava. E aonde a ausência da presença de Deus tornou-se apostasia, a centralidade do culto em Israel. Só que passa o tempo em que Davi assume o trono, e uma das primeiras coisas que Davi faz é trazer para Israel um dos maiores avivamentos da história de Israel, que era justamente a volta, depois de 40 anos, trazer de Kiriat Jearim a Arca da Aliança, que na mentalidade do povo, eles vendo, presenciando a Arca da Aliança, eles voltariam a ter o temor a Deus novamente. Então Davi, ele manda buscar, ou ele traz de Kiriat Jearim a Arca da Aliança. E esse retorno da arca, ele promove o culto de adoração de um modo festivo, movimentado, com danças, com festas, de uma maneira muito explosiva. Aí, aonde entra Asaf nessa história? Quem era Asaf? Quando chega a ordem para a busca da arca, Asaf ainda não tinha sido nomeado como líder do louvor. Mas a Bíblia vai dizer que Asaf, ele era um levita, ele era da tribo de Levi. E antes dele ser nomeado líder do louvor, Asaf, ele já se acentuava, ele já se posicionava como alguém que tinha esse domínio de liderança, de trazer o povo à adoração,
O tanto que, quando a arca é trazida de Kiriat Jearim, uma das pessoas que estava na liderança do povo, uma das pessoas que na estrada, no caminho rumo à busca da Arca da Aliança, uma das pessoas que estava à frente, trazendo adoração, adorando junto com o povo, levando o povo à adoração, era justamente Asaf. De um modo alegre, festivo, feliz. Mas antes, quem era Asaf? Asaf, por hereditariedade, ele era da tribo de Levi. Agora, eu marquei algumas coisas, eu quero que você pense comigo. O que significava ser da tribo de Levi? Dentre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi a única tribo que Deus escolheu para se tornar ministro no altar. Somente a tribo de Levi. Por quê? Na saída do povo do Egito, todos saíram felizes, alegres, cantando, adorando, coisa mais linda. Passaram pelo mar, maravilha. E quando o povo estava feliz, agradecendo a Deus, observamos, meus irmãos, que Deus traz para Moisés a revelação dos mandamentos, escrito nas placas. E quando Moisés desce, o que o povo estava fazendo? Adorando o quê? O bezerro. Aí o que acontece com Moisés? A Bíblia diz que ele se ira, sim ou não? Moisés, ele se ira, quebra, fica irado. Não é assim que aconteceu? Porque quando ele vê o povo estava adorando o bezerro, e o povo que saiu do Egito, que estavam gratos a Deus, entre aspas, estava numa orgia cultual, numa prostituição cultual. Havia uma prostituição degradante, exacerbada de uma forma horrível. E quando Moisés desce com as placas, ele olha aquilo, e a Bíblia diz que ele se ira, ele se irrita, e ele quebra as tábuas, e ele grita para o povo e pergunta: quem é do Senhor? Passa para esse lado. Quando somente da tribo de Levi, todos da tribo de Levi passaram para o lado que Moisés disse. E tão somente nenhum, observe isso, nenhum da tribo de Levi estava na prostituição. Ninguém da tribo de Levi estava se prostituindo. Todos das 12 tribos, das outras tribos, estavam se prostituindo, prevaricando, praticando uma orgia cultual, adoração ao bezerro de ouro, enquanto os da tribo de Levi havia se guardado, havia se preservado. Então, quando Moisés ele faz essa pergunta e disse: quem é do Senhor? Passe para este lado de cá. E quando todos da tribo de Levi saem e passa para o lado em que Moisés dizia, aí a Bíblia vai dizer que Moisés disse assim a eles: tome cada um a sua espada e punam de morte, ou punam com morte, aqueles que profanaram o arraial. E o Senhor é sobre vocês, e sobre vocês o Senhor hoje ordena a bênção. Êxodo capítulo 32, se você quiser depois estar lendo. Então essa bênção que Moisés ministra sobre a tribo de Levi era a bênção da unção sacerdotal, em que estava colocando sobre eles a possibilidade de ser ministro no altar de Deus. Então, ser da tribo de Levi significa
Às vezes olha para um tocador e fala assim: você é levita, sou levita. Mas vamos entender isso. Ser da tribo de Levi significa ser ministro no altar de Deus, consagrado ao Senhor, sobre a unção sacerdotal. E ser levita era ser, calma aí que estamos falando do Antigo Testamento, tá, irmãos? Então ser levita na antiga aliança era ser responsável por toda a condução cerimonial do culto, que iria desde o louvor, desde a adoração, a ornamentação, a preparação do templo. Toda a condução cerimonial do culto estava sobre a responsabilidade dos levitas. Se hoje fosse assim, se todos entendessem assim hoje, não. A diaconisa não precisava lavar banheiro, porque os levitas iam fazer isso. A diaconisa não precisava lavar a igreja, limpar a igreja, porque os levitas iam fazer isso. Não é assim? Quem é levita aqui, diga amém. Tem levita aqui não? Então veja bem, meus irmãos, ser levita era ser responsável por toda a condução cerimonial do culto, que ia desde a liturgia do culto, como também da ornamentação. E Asaf, ele é nomeado pelos levitas, então, como líderes de adoração. E não somente foi Asaf, mas também foi Etã, Asaf e Emã, os três. E antes, que eu havia dito para os irmãos, antes de ser nomeado, ele havia encabeçado o povo no movimento de adoração, no caminho que iria na busca da Arca da Aliança. Então, no tempo de Davi, Asaf era um líder que ele movimentava o povo. Até no dia que Davi estava dançando alegremente, no dia que Davi estava com aquela dança eufórica, aquele culto de adoração estava sendo conduzido por Asaf, em que até a mulher de Davi repreende Davi: nossa, mas você como rei, foi isso? Beleza. Então, só para você ter ideia de quem, a importância, abre aspas, a importância, fecha aspas, de Asaf no templo. Asaf compunha. Asaf era uma pessoa que tinha uma importância tremenda no quesito cultual de Israel. Mas, irmãos, aí você olha para esse salmo. Aí você olha para esse salmo, Salmo de Asaf. Como eu disse, Asaf, um dos principais, ou o principal cantor em Israel nos dias de Davi. Que ele relata nesse seu cântico, ele relata seu conflito, ele relata o seu dilema. Quando ele passa a olhar a vida de uma forma diferente, a partir de um único ângulo, a partir de um único lado da história. E a reflexão de Asaf era esta: ele entra num dilema.
E o dilema de Asaf era este: por que o justo sofre, enquanto o ímpio prospera? Porque as coisas boas acontecem às pessoas más, e porque as coisas más acontecem às pessoas justas, boas. Esse era o dilema de Asaf. Olhe para cá. Talvez esse dilema não seja somente de Asaf, irmão Marcos. Talvez esse dilema seja de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Talvez esse dilema seja de muita gente que serve a Deus. O que Asaf estava passando é por uma tentação espiritual na sua mente. E era apenas por um momento. Porque ele diz: olha, nesse dilema, ele começa a analisar a vida de uma forma muito pessoal. Quando ele diz: olha, quanto a mim, porém, os meus pés quase se desviaram. No versículo 1 ele fala assim: Deus é, isso é indispensável, isso é uma visão única. Que maravilha. Ei, ó, o que ele diz no primeiro versículo 73, versículo 1? Deus é definitivamente bom. Versículo 1, Filipe. Deus é bom. Versículo 1, Filipe. Deus é, certamente Deus é bom. Só que essa visão, irmãos, para muitos, Deus é bom até quando? Até quando Deus é maravilhoso? Até quando Deus é bom? Deus é bom até quando eu não sofro. Deus é bom até quando eu não sou afligido. Deus é bom até quando eu não estou ferido. Porque quando se fere, quando estamos machucados, quando as dificuldades vêm, e aí? Nós usaremos a mesma expressão? Nós teremos essa mesma convicção de que Deus é bom? Às vezes sempre fala que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, maravilhoso. Mas e quando você é ferido? E quando você vive as dificuldades, Deus continua sendo bom? Esse era o dilema de uma pessoa que é escolhida de Deus. E que o versículo 2 ele diz assim: olha, quanto a mim, porém, quase, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por pouco. Observamos que Asaf, desde o início, ele não tinha dúvida sobre Deus. A visão geral sobre Deus, na visão de Asaf, era que Deus é bom. Que Deus é bom. Mas quando ele faz uma autoanálise sobre as coisas da vida, no versículo 2, ele diz: olha, quanto a mim, porém, quase os meus pés tropeçaram. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Sabe o que é maravilhoso? Nesse cântico de Asaf, é que ele olha, ele não culpa Deus, fala: não, Deus é bom. Mesmo que eu sofra, Deus é bom.
Mesmo que estou em dificuldade, Deus é bom. Mesmo que estou em angústia, Deus, Ele é bom. Ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase tropeçaram. Ele está dizendo: olha, quase se desviaram, mas isso quanto a mim, porque eu sou o único culpado pelo meu fracasso. Eu sou o único culpado pelo meu quase desvio. Ele não se faz de vítima. Ele não se vitimiza diante de uma dificuldade, dizendo: olha, coitado de mim, ninguém olha para mim, assim como foi dito semana passada. Ah, que não sei o que, preciso de alguém, preciso do que, irmão? Nós precisamos apenas ter uma visão geral de Deus, que Ele é bom em todo o tempo. Se eu sofro, Deus é bom. Se eu não sofro, Deus é bom. Se eu estou em dificuldade, Deus é bom. Mesmo que ninguém estenda a mão para mim, a minha concepção não muda. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Quanto a mim, Ele está dizendo: olha, por minha culpa, isso por mim, os meus pés quase se desviaram. Quase. Ele não culpa alguém por quase se desviar, porque hoje é muito fácil você apontar os outros pelo teu fracasso, mas Ele não. Ele diz: olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Ele não culpa os outros quanto ao que levou ele à beira do precipício. Porém, o que nos chama a atenção em Asaf é que ele, estando em dor, a visão geral que ele tinha de Deus é esta: Deus é bom. Está desempregado? Deus é bom. Não tem nada em casa? Deus é bom. Não tem um centavo no bolso, mas Deus é bom. A pandemia levou seu parente, levou seu amigo, levou seu irmão, levou pessoas muito próximas de você, mas Deus é bom. Deus é bom. Eu fui humilhado, mas Deus é bom. Eu fui ofendido, mas Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E sabe o que é interessante? Que quando a gente fala de adversidade, você sabia que a adversidade ela tem poder de deformar as pessoas, de desconstruir as pessoas. As pessoas sem Deus, de fato. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, quando elas estão em dificuldade, a primeira coisa, ela coloca a culpa em alguém. Quando as pessoas fracassam, ela coloca a culpa em alguém. A adversidade, ela tem o poder de deformar caráteres das pessoas. Ela tem o poder de desconstruir pessoas. Pessoas que a princípio servem a Deus, adoram a Deus, religiosamente são perfeitas, mas quando a dificuldade vem, elas são deformadas por um caráter que nunca foi transformado. Mas todos quantos têm o caráter transformado, a dificuldade não os deforma. Eles continuam na mesma essência de um verdadeiro ator. Porque quando a adversidade vem, aleluia, o caráter transformado faz com que você possua uma maturidade em que quando você olha para a
adversidade e você olha para você, você encontra sim os seus defeitos, você encontra as suas culpas. E quando você encontra as suas culpas, os seus defeitos, aí você olha para Deus e vê que Deus é bom. Aí você vê que você depende totalmente desse Deus que é bom. Aleluia! Que tudo está destruindo-se ao seu redor, e você vê a tua vida na dependência desse Deus que é bom. Só que o que mais nós vemos, meus irmãos, são pessoas que associam a bondade de Deus com o que acontece ao seu redor. Se Deus é bom, eu não posso sofrer. Se Deus é bom, eu não posso passar por problemas, eu não posso passar por dificuldades, porque esse Deus é bom. E na concepção de muitos cristãos, de um evangelho triunfalista, é que esse Deus deixa de ser bom quando estou sofrendo. Só que por conta disso, quando olhamos para Asaf não analisou dessa forma. Ele diz: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O que eu quero perguntar para mim, para você nessa noite: qual é a nossa visão quando estamos em dor, quando estamos em luta? Como nós lidamos com as nossas dores? Como nós lidamos com as nossas adversidades? Como você, irmão, como você reage diante das adversidades na vida? Como você reage? Como você vê Deus diante dos problemas? Como você vê? Ele continua sendo bom? Ele continua sendo maravilhoso? Qual a visão real que temos de nós? Asaf diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, não há preocupações. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável. Tem uma tradução que vai falar assim, que eles têm um corpo bronzeado. Eu vi gente bronzeada hoje aí, né? Eu vi uns bronzeadinhos hoje aí, fiquei com inveja, né? Tá chegando meu dia, nossas férias, né? Vou bronzear minha careca, vai ficar tudo certo. Mas Asaf diz assim: olha, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Irmãos, isso aí. Irmãos, olha a inveja de Asaf, irmãos. Invejando os ímpios. Olha, eles não servem a ti, eles não passam por sofrimento. Versículo 5. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Irmãos, entenda isso. Olha o dilema de Asaf. Sabe aonde estava a origem do sofrimento de Asaf? Sabe onde estava? E observamos que o sofrimento de Asaf aqui não era doença. Era doença? Não era. Era pobreza? Não era. Era doença? Não era. Era problema? Não era. Era a perda de algum parente? Também não era. O problema de Asaf era espiritual.
Ele diz que invejava os ímpios, os arrogantes. Por que ele invejava? Porque não havia sofrimento para os ímpios, mas para o justo ele está dizendo: olha, há sofrimento, há dor, angústias, e os ímpios não sofrem. Irmãos, sabe onde estava o problema em Asaf? O problema em Asaf estava na ausência de castigo de Deus para os ímpios. Os ímpios não sofrem. Rapaz, aí você sai lá com o seu Fusquinha, né? Monza Tubarão, né, Firmino? Sai com o Vectrão. Eu saí do Fusca, peguei um Escortinho, né? O Escortinho parecia Sambambar, irmão. Não pegava, não saía da garagem. O dono ia lá, irmão, se o dono não deu jeito, já era. Não é verdade? O dono ia lá, coçava a careca, ficava com dó de mim. Rapaz, esse negócio não dá jeito não. Irmão, eu fiquei 6 meses com o carro, eu andei 2 vezes. No tanto que o cara que comprou o carro era o ex-dono. E com ele o carro andou. Aí eu saí do Fusquinha, que foi roubado, depois recuperado. Saí do Fusquinha. Aí eu falei: agora sim, peguei o Escortão. Agora sim. Né? Que quando eu ia pregar de Fusquinha nos congressos que tinha por aí, os caras falavam: seu pregador? Me de Fusca? Tá brincando? Não, é sério. Aí eu tinha vergonha de até colocar o carro na porta da igreja. Tinha espaço só pro pregador lá, 2 cones lá, o carro do pregador. Mas o pregador tinha um Fusca. Aí deixava lá longe. Eu disse: não, põe ele aqui. Não, deixa lá. Né? E às vezes quando eu ia com o meu Fusca, eu ia com o Fusca que era do Alex. Era só Fusca. E da mesma cor, né? Aí, meus irmãos, aí veio o Escortão. Agora vai. Só que o Escortão não andava. Aí quando você olhava o ímpio, o carro era sempre melhor que o teu. Tudo era melhor. E às vezes acontece isso com a gente. A casa do ímpio é melhor que a nossa. O carro do ímpio é sempre melhor que o nosso. E você não entende. E o dilema de Asaf surge a partir desse momento em que ele começa a observar os ímpios e não vê sofrimento. E ele observa o justo e vê que o justo sofre, que o justo tem doença, que o justo sofre adversidade, e o ímpio não. E hoje acontece isso. Acontece, porque a gente vê muitas das vezes, e a inveja muitas das vezes acontece por fake news, né? O cara posta lá que tá nisso, tá numa beleza total, e a vida não tá. Ele só coloca o status que tá, mas não tá, né? Aí vai lá o camarada, olha, eu tô vendo, até ele, e eu não, né? E Asaf sofre. A origem do sofrimento de Asaf estava na ausência do castigo de Deus para os ímpios. Não era isso, Rafa? O ímpio não sofria, o ímpio não tinha doença, o ímpio não tinha sofrimento algum, era livre de todos os fardos, não tinha fardo algum. Agora o justo sofria, e Asaf sofria com isso. Aí quando você entra numa igreja em que o pastor fala, né, pastor André? Não, mas você pode. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele vai te dar.
Você tem direito. Jesus ganhou na cruz todo o direito. Você tem direito do melhor dessa terra, dupla honra. Não é isso que é pregado? Aí as pessoas se aproximam do evangelho triunfalista com expectativa de prosperidade, de uma vida abundante, de mudança. Só que a primeira mudança que vemos quando nos aproximamos do evangelho, quando somos pegos por esta palavra, a primeira mudança é no nosso caráter, na mudança de pensamento, é na inconformidade com o mundo. Mas o evangelho que está sendo pregado hoje não é esse evangelho. É um evangelho que deu origem ao sofrimento de Asaf, da inveja, da arrogância, do evangelho triunfalista, do evangelho imediatista, aonde você serve um Deus que tem que fazer tudo aquilo que você quer, aonde você serve um Deus que tem que realizar todos os seus desejos, com uma varinha de mágica, que você vai prosperar, que você vai possuir e blá 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 blá. E sempre falamos isso, que esse evangelho foi pregado por Satanás, que não é evangelho, que evangelho significa boas novas, verdades. E essa mensagem de Satanás foi pregada para Jesus, quando ele diz: olha, se me prostrares e me adorares, todos os reinos deste mundo te darei. Se prostrares e me adorares, todos os reinos serão teu, poder e autoridade. E é esse evangelho que está sendo pregado. E esse desejo arrogante já estava na origem do homem, desde a queda. E que por um momento Asaf estava deixando ser, por essa tentação, estava consumindo Asaf por dentro. Ele estava sendo consumido por essa tentação de olhar o ímpio e ver a ausência de sofrimento e dizer: não é justo isso, Deus, não é justo. O Senhor é bom, mas não acho justo o que está acontecendo, porque o justo sofre, o justo está em adversidade, está em dor, enquanto os ímpios estão vivendo a vida abastecida de alegria. E ele continua dizendo, versículo 5: estão livres de falar. Versículo 6: por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. A arrogância, o orgulho dos ímpios, porque eles não sofrem. Aí eles apontam para você: está vendo? Tu não serve um Deus que faz e está aí. Tu é crente? Que Deus é esse que te deixa em sofrimento? Que Deus é esse que é amor? Foi o que mais ouvimos nessa época de pandemia. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tanta gente morreu? O que aconteceu na pandemia nem se compara o que aconteceu na era da igreja primitiva. Quantos crentes eram colocados no Coliseu Romano e eles entravam na fila cantando, adorando a Deus, não via a hora de ser, aleluia, de se enfrentar com o leão, se deparar com o leão, porque, aleluia, eles não viam a hora de encontrar com o vosso Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E nesta época de pandemia, onde muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas, amigos e irmãos, passaram pelo Senhor. Se tivesse a oportunidade, não tem, mas se tivesse a oportunidade de perguntar para esses irmãos que se foi: ei, irmão, quer voltar? Perguntar para os nossos amigos se eles querem voltar. Não, não volto, aqui está maravilhoso, não queremos voltar. Mas o orgulho dos ímpios
A arrogância dos ímpios é esta, em que ele se veste de orgulhos. E nós fomos questionados nesse tempo de pandemia: aonde está esse Deus? Por que Deus não curou? Por que Deus não fez? Vocês não pregam Deus de cura? Vocês não pregam Deus de amor? Onde está o amor de Deus em tanto sofrimento? Por que Deus permitiu tudo isso? Por quê? Asaf já estava sendo consumido por essa preocupação, enquanto ele não via sofrimento nos ímpios, mas nos justos sim. Enquanto a soberba sobe a mente dos ímpios, e somos questionados até hoje, desde os tempos bíblicos, somos questionados até hoje: onde está o teu Deus? Que Deus é esse? E muitas das vezes a gente fica sem resposta. Porque a gente não compreende o modo em que Deus faz, a gente não compreende o modo de agir. Mas uma coisa é certa: o amor de Deus não muda. Deus continua sendo bom. Nós somos feitura de Deus, fomos criados por Ele. Se existimos é para a glória de Deus. Se estamos aqui é para a glória de Deus. Se sofremos é para a glória de Deus. Se estamos em luta é para a glória de Deus. Se estamos doentes é para a glória de Deus. Se estamos curados é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não estamos aqui para questionar a bondade e o amor de Deus, aleluia, mas estamos aqui para honrá-lo, para glorificar, porque Ele é o autor da vida. Aí Asaf dizendo, versículo 6, 7: os olhos salteiam da gordura do coração, brota-lhes fantasias e motejam. Versículo 8: falam maliciosamente da opressão, falam com altivez contra o céu. Versículo 9, vamos correr. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas, falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. 10: assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Vamos continuar. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. A opressão sobre você, irmãos, que tem Deus, a opressão é tão grande sobre nós, e a pressão é tão grande sobre nós. As pessoas estão procurando resposta da grandeza desse Deus que você prega, que nós pregamos, estão procurando respostas, porque visivelmente eu e você não conseguimos provar nada para as pessoas. E é interessante e perigoso quando se prega muitas das vezes que você, por ser cristão, você tem que estar à frente de tudo. Você tem que ser, por exemplo, onde você está, tem que ser o chefe. Não é assim que você prega? Que aonde você está, você tem que estar à frente, você tem que estar acima, você tem que estar na frente, porque Deus te colocou como cabeça, não por cauda. E as pessoas juntam versículos e colocam em situações em que de repente muitas pessoas que verdadeiramente servem a Deus fazem: puxa vida, poxa, no meu serviço eu sou apenas um mero trabalhador. Não, você tem que ser o cara, você tem que ser o líder, você tem que ser o supervisor, você tem que ser o gerente. Se você estudar, você vai ser. Se você se preparar, você vai ser. Se você se preparar para isso, você vai ser. Se não, você vai ser apenas o servo de Deus aqui na terra. Só que estão pregando o evangelho em que as pessoas estão nos cobrando algo
em que se prega. Porque quando você liga a televisão, as pessoas dizendo: olha, você vai prosperar, vai acontecer, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Aí os testemunhos de pessoas que não tinham nada, de repente um pastor, mas tem tudo. Não é assim? O camarada do nada, de repente tem tudo. Mas estão pregando apenas coisas visíveis e que não é de fato aquilo que a Bíblia ensina. Aí as pessoas começam a nos cobrar. E esse Deus não faz por quê? Não acontece por quê? E muitas pessoas caem nessa corrupção maliciosa e começam: puxa vida, realmente não é verdade isso? Puxa, eu não vou comer o melhor dessa terra? Aquele lugar lá não era para o ímpio, era para mim. O lugar da supervisão não era para o ímpio, era para mim. Aí você não entende que o ímpio estudou, ele se preparou. E o que você fez? Independente se você é cristão ou não, o patamar que você vai ocupar na sua empresa, no teu trabalho, aonde for, independente se você é cristão ou não, vai depender do seu estudo, vai depender da sua preparação. Aqui nós temos pessoas formadas, pessoas inteligentíssimas, mas se preparou para isso. Não porque ele é cristão e Deus colocou ele lá, porque ele se preparou para isso. Só que nós entramos nessa corrupção maliciosa da mente ímpia, em que as pessoas estão nos cobrando por causa do evangelho que está sendo pregado, está sendo apresentado aí fora, e na verdade não é um evangelho. E Asaf continua dizendo: versículo de número 12: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Olhe para mim e seja sincero: quem nunca pensou assim? Adiantou orar? Adiantou eu ser santo? Adiantou eu jejuar? Adiantou eu me preparar? Adiantou eu deixar de fazer muitas coisas para que nada viesse a acontecer? Deus falou para mim que eu ia ser um engenheiro. Aí eu orei, busquei, jejuei, fiz uma campanha de 21 dias, só esqueceu de estudar. Não é? Não é, irmão Diego? Só esqueceu de estudar. Mas a promessa está lá, viu? Ei, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Aleluia. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Irmãos, olha a profundidade que Asaf chega.
Olha a profundidade que Asaf chega aqui. No versículo de número 23. No versículo 17, ele vai dizer assim: eu percebi uma coisa. Eu percebi. Porém, quando fui ao teu templo, eu percebi. Quando entrei no santuário, eu percebi o fim dos ímpios. Eu entendi o que acontecerá com os maus. Asaf estava sendo tentado na sua aliança com Deus, mas ele cedeu? Não, ele foi tentado. A tua mente estava sendo tentada pelo mal. Ele diz: eu quase escorreguei, os meus pés quase tropeçaram, eu quase escorreguei. Mas quando eu entrei no santuário, eu percebi o fim dos ímpios. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 23. Ele diz assim: olha, no entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pelas mãos. Quem estava em dor? Asaf. Quem estava em sofrimento? Asaf. Quem estava em angústia? Asaf. Mas quando ele fala: quando eu entro no teu templo, ele diz: eu percebi o que vai acontecer com os maus. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honra. Aleluia. O cara que escreve esse salmo aqui era uma pessoa de destaque no templo de adoração. A pessoa que escreve esse texto, esse cântico, era alguém que tinha um destaque tremendo, que tinha as composições dos hinos de adoração. Acredito eu que Asaf, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus, um relacionamento profundo com Deus, mas ele não estava isento de sofrer, de ser tentado, de pensar dessa forma, ao tanto que ele pensou: olha, não é justo isso. Ele questionou, sim, Deus, porém, aleluia, ele disse: olha, quando eu entrei no templo do Senhor, aí eu percebi. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 25: tu me guias com teu conselho, e depois me receberás na glória. E versículo 25, eu peço que você fique de pé para nós encerrarmos. Versículo 25, ele diz: olha, no céu eu não tenho ninguém além de ti. Ninguém. Aleluia. Se tenho a ti, quem mais poderia querer na terra? Quem mais? Qual é o teu, melhor dizendo, relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? A gente questiona Deus, irmão, sobre muitas coisas. Tem muitas coisas que acontecem que a gente não concorda. Tem muitas coisas que acontecem que a gente fica entristecido. Mas existe uma visão geral de Deus em nossas vidas, assim como Asaf. Ele diz assim: olha, quando eu entrei no seu templo, quando eu percebi, quando o Senhor me fez perceber essa aliança que temos, aleluia, eu vejo que no céu eu não tenho ninguém além de ti. E se a ti tenho, ou se tenho a ti, que mais poderia querer na terra?
além de ti, que mais? Oh, meus irmãos, como Jesus é maravilhoso. Continua para mim, Felipe. Aleluia. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas e Asaf? Versículo 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Ei, olha aqui para mim. Mesmo em dor, Deus te faz descansar na presença dEle. Mesmo em luta, Deus te faz descansar na presença dEle. Quantos que em lutas, em adversidade, talvez lavando o carro, seu pensamento vai lá longe, nas dificuldades, nos problemas, mas Deus faz perceber que você é dele, e Ele te faz descansar, Ele te faz refugiar na presença dEle. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Bendito é o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Asaf, por um momento, os meus pés, por um momento, mas Asaf tinha conhecimento do Deus que ele servia. Aleluia. E sabe o que é interessante? Que Asaf não culpou ninguém. No seu sofrimento ele disse: quanto a mim, eu mesmo quase me desfaleceram os meus pés. Não precisou culpar ninguém. Temos louvor para nós encerrarmos.